Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Então, como a Mestre Cerimônias falou, eu sou uma ativista pelos direitos humanos, especialmente pelo direito de privacidade, que é bem importante. Enfim, eu vou falar sobre privacidade em um estado de vigilância. Alguém aqui já ouviu falar o termo estado de vigilância? Algumas pessoas. E o estado de vigilância é um estado de exceção onde o Estado monitora todas as atividades dos cidadãos, seja por câmeras de segurança, internet, circuitos fechados particulares, celulares, computadores. A gente tem aí alguns exemplos, o próprio projeto Prisma do governo americano, que o Edward Snowden veio a público. O Edward Snowden veio a público denunciando, né, o monitoramento da NSA e da comunidade de inteligência, mas não para por aí. Eu já cansei de ver na internet vídeos alegando que usar um e-mail criptografado é o suficiente. Não é. Aqui é só uma fotinha bonita minha. Um pouco da minha trajetória. 16 anos de carreira em tecnologia, líder do time da Cysource no Brasil. A Cysource é uma empresa israelense e uma cypherpunk bem na moda antiga, seguindo a filosofia do pessoal ali que criou o GPG, entre outros. Aqui está a definição de estado de vigilância de acordo com Fenelon, que é um estudante de direito, não, acadêmico do direito, perdão, não estudante. E 1984. Alguém aqui já viu? 1984. Alguém aqui já viu o filme, leu o livro? Bastante gente. Aquilo é a definição de um estado de vigilância. E aquilo não está nem um pouco longe do que a gente vive hoje, infelizmente. E privacidade? Privacidade é o direito de escolha do que você vai compartilhar ou não. Por exemplo, Redditor. Acho que todos aqui conhecem ou já ouviram falar na Redditor, certo? Os atuais mantenedores da Redditor são extremamente públicos sobre o que eles fazem e quais são os interesses deles, inclusive mantendo a rede, porque eles optaram por isso. Então, isso não é uma violação de privacidade se você está escolhendo. A partir do momento que um governo monitora o seu microfone, monitora o seu deslocamento através de câmeras nas ruas, que você não tem nem opção de opt-out, você não pode escolher não ser monitorado, isso já passa a ser uma violação do seu direito à privacidade, que, salvo engano, está regido na Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas. E por que eu acredito, e vários acadêmicos acreditam, que nós já estamos em um estado de vigilância? Primeiro, CCTV. Circuitos fechados de TV, câmeras de trânsito, estão monitorando tudo que vocês fazem. A gente tem casos aí, todo mundo sabe do caso da China, que tem um sistema de pontuação social hoje. Os Estados Unidos estão querendo implementar a mesma coisa, vários países na Europa. A gente tem espionagem corporativa. Não é raro a gente ver casos da Google, da Amazon, da Microsoft, da Apple, recebendo intimações de departamentos porque seus dispositivos estão ouvindo mais do que deveriam. Inclusive, recentemente, a Amazon teve que pagar uma multa de, se eu não me engano, na casa dos bilhões de dólares para a União Europeia por causa da Alexa, que estava ouvindo mais do que deveria. A gente tem os casos clássicos de espionagem ativa, onde a gente teve aí governos da Arábia Saudita, do Bahrein, do México,
abusando de uma arma cibernética, o Pegasus, para monitorar ativistas de direitos humanos, opositores políticos, jornalistas e aprender, atrapalhar o trabalho ou até mesmo eliminar a ameaça ao regime. E a gente tem o caso clássico da perseguição civil. Aquele último logo ali. Alguém aqui conhece? Os 5 olhos. Alguém já ouviu falar nos 5 olhos? Os 5 olhos é uma agência de inteligência. Uma agência não, um conjunto de agências de inteligência formado por Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido. Eles compartilham toda a informação, quase toda a informação que eles têm. E eles foram... Essa organização foi fundada durante a Guerra Fria com o intuito de descentralizar a coleta de inteligência. O problema é que isso passou dos limites. Os 5 olhos são citados diversas vezes nos documentos que o Snowden vazou. E eles são a maior ameaça à privacidade do mundo. Porque dentro da cobertura deles, eles conseguem capturar inteligência de sinais de todo o planeta. Inteligência de sinais é qualquer sinal eletrônico que vocês estejam compartilhando. Um e-mail que vocês mandaram, uma ligação telefônica, um SMS, um WhatsApp, tudo isso é transformado em sinais eletrônicos que entra no ramo de inteligência de sinais. E o risco oculto, metadados. Metadados são responsáveis por boa parte dos doxings. Metadados são responsáveis por boa parte dos doxings. Ou seja, a pessoa tira uma foto de um celular, o que o seu celular vai ter? Vai ter a localização da foto, as coordenadas GPS, a data, a hora, o modelo do seu aparelho, e aí a pessoa vai lá e posta na internet. O que vai acontecer? As pessoas já vão saber onde você estava exatamente. Para a maioria das pessoas isso não é um problema. Mas se você é um jornalista investigativo, por exemplo, investigando um caso de corrupção, e tira a foto de um político no meio de uma negociata e posta, o político corrupto já sabe onde você estava. E a partir daí não é difícil ele chegar até quem é você. Mas os metadados não são o único tipo de dado não objetivo que a gente tem, que são ameaças. Alguns anos atrás, teve um caso de um hacker que sofreu doxing depois de postar fotos na janela do hotel dele. Ele postou as fotos da janela do hotel, tinham alguns pontos únicos, rastrearam, triangularam a posição dele pelas distâncias entre os pontos de referência e descobriram quem ele era. Parece coisa de filme, não parece? Isso acontece. E não é difícil. Algum tempo atrás eu estava fazendo um curso de inteligência de fontes abertas e um dos desafios do curso era uma foto de uma rua cheia de gente. E o objetivo era descobrir de onde vinha essa foto. Em menos de 3 horas eu consegui as coordenadas exatas de GPS de onde foi tirada essa foto. 3 horas. Nenhuma informação além da foto, metadados limpos. Então, cuidado com o que vocês postam, cuidado com como vocês postam. Como lidar com metadados? Essa é uma pergunta bem relevante para o pessoal mais técnico. Inclusive até para o pessoal acadêmico, porque não sei se vocês sabem, quando você vai submeter um artigo acadêmico, você precisa tirar os metadados do seu arquivo para não comprometer o processo de anonimidade da revisão. Então, primeiro, se você está trabalhando com alguma coisa que requer anonimidade, jornalismo investigativo, ativismo contra governos totalitários,
ou se você é um black hat, o que eu não recomendo você ser, porque mais cedo ou mais tarde você vai ser preso, primeiro, mantenha suas identidades completamente separadas. Se possível, tenha um dispositivo para sua atividade profissional, um dispositivo para sua atividade pessoal e nunca misturem os dois. Governos adoram ataques por canais laterais, side channels. Ou seja, o governo, vou dar um exemplo clássico, Sabu, do Lowsac, como que ele foi pego? Side channel. Ele usava o mesmo nick em várias redes, falava demais no IRC, foi pego. O dono da Silk Road, da Dark Web, de novo ele usava o mesmo nick em tudo, inclusive na corretora de criptomoedas dele. Então, quando ele foi sacar o dinheiro, a Polícia Federal Americana estava esperando ele lá. Tem uma frase de uma música que eu costumo usar como referência, que é Never hack where you rest. Se você fizer qualquer tipo de ação que possa te trazer problemas, seja contra um governo autoritário, contra uma organização criminosa, não faça de casa. Pegue um ônibus, vá para um lugar completamente aleatório que você provavelmente nunca mais vai voltar e faça de lá. Seja postar uma notícia em um site, seja enviar arquivos para o Wikileaks, seja invadir um sistema. Não recomendo que invadam sistemas. Lembrando, isso é crime. E 99% dos casos vocês vão ser pegos. O outro 1% do caso são APTs que são protegidos pelos próprios governos. Então, não contam. Wi-Fi probes. Quem aqui sabe o que é isso? Ninguém? Ninguém sabe o que é um Wi-Fi probe? Então, todos vocês estão com seus celulares aqui, certo? Seus celulares têm redes salvas, não tem? Redes Wi-Fi? Como que o seu celular sabe que aquela rede está disponível? Ele manda uma sonda, um probe. Ele fica perguntando, hey, você está disponível? Até aí tudo bem. O problema é que com recursos suficientes, uma organização consegue rastrear todos os seus movimentos baseados nessas redes. Inclusive, até alguns meses atrás, tinha um site que te dava essa informação. Todo o caminho que tu fazia, baseado nas redes do seu celular. De novo, parece coisa de filme, não parece? Acontece. Como resolver isso? Na rua, deixa o Wi-Fi desligado. E se tiver esse especialmente paranoico, não salve nenhuma rede Wi-Fi. Fotos, eu acabei me adiantando. Essa foto aí, por exemplo, de Londres. Claro, eu peguei uma foto ridiculamente fácil de rastrear. Fica aí o desafio para vocês tentarem em casa descobrir de onde foi essa foto. E como lidar com os riscos da atualidade. Aqui eu já estou chegando na parte de finalização. Mas vamos lá. Eu falei muita coisa, eu falei muito risco, eu falei muitas coisas assustadoras que parecem saídas de um filme de terror. Ou de, no mínimo, uma distopia. Porém, cada um tem um perfil de risco, dependendo da profissão, dependendo das atividades, dependendo do gênero, sexualidade. Tudo isso é um fator a ser levado na hora de considerar o seu perfil de risco. E o governo que você está situado também, claramente. Então, fica a dica. Analisem o seu perfil de risco. A sua avó, que só usa o WhatsApp para mandar mensagem no grupo da família, ela não precisa ter o mesmo nível de preocupação, por exemplo, que o CISO de um banco. Ou mesmo que um pesquisador de cibersegurança.
Porque ninguém vai colocar o mesmo nível de esforço para hackear ela do que um CISO ou um pesquisador. Não por ela ser idosa, mas porque não vale a pena. Eles não têm retorno financeiro suficiente para isso. De novo, usar comunicações encriptadas é útil. Não é uma panaceia universal, como muitos falam. Se você... Eu já vi isso acontecer. O cara tinha um ProtonMail, ele era um Black Hat, ele usava o ProtonMail tanto para falar com o pessoal do clubinho hacker dele, quanto para mandar e-mail para a escola da filha. De que adianta? De que adianta? Tipo, tu vai ser pego de qualquer jeito, porque vai ter ali informação identificadora. Mantenham as identidades separadas. Dispositivos, não deixem nenhum dispositivo conectar automaticamente. Isso eu não posso frisar o quão importante é. Isso a sua... Desculpa, gente. A sua segurança física depende disso. Porque se as pessoas conseguem te rastrear, elas conseguem te prender, elas conseguem te sequestrar. Wi-Fi públicas. Alguém aqui usa Wi-Fi pública para algum assunto sensível? Não, né? Audiência inteligente, porque o Wi-Fi pública tu nunca sabe quem tá ouvindo. Inclusive, é muito fácil alguém ligar ali um Wi-Fi Pineapple, subir um AP falso em uma cafeteria, não vou citar o nome, mas vocês sabem a que eu tô pensando, e só roubar todos os dados que vocês estão trafegando. Aí alguém vai falar, pô, mas tem HTTPS, com tempo suficiente, poder computacional para decriptar tudo. Então, evitem Wi-Fi públicas para dados sensíveis. Claro, se você quer ver vídeos no YouTube, não vai fazer diferença nenhuma. Se você está acessando a sua conta bancária, não é uma boa ideia. E sempre que você estiver usando um dispositivo eletrônico, assuma que você está sendo gravado, que você está sendo monitorado, arquivado, e que tudo que está ali pode e será usado contra você no futuro. Um pouco sombrio essa frase, não é, gente? Mas é a verdade. Porque a gente sabe que os Estados Unidos arquivam quase todo o tráfego de dados da internet. E eles só arquivam porque eles não têm poder computacional hoje para decriptar tudo. Mas isso é hoje. Quem sabe daqui a 20, 30 anos? Quem sabe daqui a 5 anos, do jeito que as coisas estão com a computação quântica? Então vocês vão se verem apuros se tiverem algo ali que não queiram que seja apresentado na frente de um juiz. Sobre o perfil de risco, é importante frisar que, como eu já falei, interesse, profissão, atividades políticas, vida, são os fatores principais. Ativistas são os principais alvos de monitoramento e, óbvio, tem uma razão histórica para isso. Ativistas geralmente são os primeiros na linha de mudança do cenário, do status quo de uma sociedade. Porém, é importante sempre você ter noção do que você está fazendo. Nível médio de risco, funcionários de empresas pequenas, médias, sem grande visibilidade, que provavelmente vai ter ali talvez um ataque de ransomware, um phishing, mas de novo não tem que se preocupar com uma ameaça geralmente de um APT da vida. Então com isso a gente tem essa questão. E de baixo risco, pessoas com pouca ou nenhuma presença digital. Que aí é só aquela questão do phishing aleatório que vai cair na caixa da pessoa, porque todo mundo recebe phishing. Isso é tudo, pessoal. Valeu.
Tem minhas redes sociais ali, o QR Code para o meu Linktree. Agradeço. E na hora de avaliar, lembre-se que essa é a minha primeira palestra para uma audiência tão grande, então, por favor, sejam bonzinhos. Valeu!